Glória a Deus. Missão da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz em retornar a esta casa, por ver o pastor Martinho, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 7, no verso de número 11. Tenho certeza que Deus usou hoje de uma forma muito especial, chamado pelo irmão Falcão. Tenho certeza que Deus também hoje operará grandes coisas no nosso meio. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, verso de número 11. Quem achou, diga eu achei. Feliz também estar com meu amigo César, sua esposa, que Deus abençoe sua vida, grande ministro de Deus. O texto diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e como ele ia muitos dos seus discípulos, e uma numerosa multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Ele, chegando-se, tomou o esquife, os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento. Pegue na mão desse crente bonito e cheiroso que está do seu lado. Diga para ele: fica mais um pouquinho de pé aí, irmão. Glória a Deus. Pegue na mão dele, pegue na mão dela, e diga para ele ou para ela: que bom que você veio. Diga para ele com mais autoridade: diga, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Vamos falar com Jesus nesse lugar. Senhor, eu quero te agradecer pela primeira parte deste culto, onde as palavras que foram ministradas, os louvores que foram entoados, alegrou e respondeu muitas orações de nossas almas. Que o Senhor continue falando, Deus. Me usa, Senhor, nesses momentos, Senhor, Deus, que eu receber uma oportunidade, e que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre nós a sua presença, derramar sobre nós a sua Shekinah, e que na medida que eu estiver liberando a sua palavra, Senhor, que o Senhor comece a tocar em corpos enfermos e curá-los agora. Ó Pai, que no decorrer da mensagem, que sinais de maravilhas possam começar a acontecer, e antes que termine essa reunião, Senhor, que o Senhor possa se entregar milagres sobrenaturais. Abençoa os seus filhos, ó Pai, cura os seus filhos, e opera o sobrenatural nessa noite. Fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos, e derrama sobre nós a sua virtude, o seu poder. E quem acredita nisso, erga a mão desse crente mais alto para cima, e não dá um grito não, dá um brado de glória para adorar, e se assim aplaudir a Jesus, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para você. Glória a Deus. Quero ser bem breve, o tempo que foi me dado, mas eu quero entregar aqui um recado de Deus. Eu entrei com uma mensagem no meu coração para compartilhar com os irmãos, mas o Senhor Deus mudou todo o rolo dele neste lugar. Confesso que não queria ministrar essa palavra, mas quando Deus nos dirige, por certo Ele sabe o que Ele está fazendo. Esse texto é um texto muito conhecido de todos os irmãos que leem a palavra do Senhor, que tem uma intimidade com a mesma. Texto esse que vai falar acerca de uma mulher que vai viver o dia mal da sua vida, que vai viver uma história a qual nenhuma mãe espera que talvez possa acontecer. Mas olhando para esse texto, eu encontro nele também um contexto
onde está inserido em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus ele sai do deserto, depois de ser tentado por 40 dias, o Espírito de Deus o fortalece. Após isso, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai chegar na sua cidade, onde ele cresceu, onde ele aprendeu a profissão com seu pai José, de ser carpinteiro, onde ele viveu naquela cidade pacata, pequena, por nome de Nazaré. Cidade esta que num dia de sábado o mestre olha uma sinagoga e o mesmo vai adentrar dentro dela. E quando ele entra, a Bíblia vai dizer que ele vai ter uma oportunidade, e nessa oportunidade que é otorgada a Jesus, o mesmo vai fazer menção e vai pegar em suas mãos um rolo, um pergaminho, justamente que estava escrito no livro de Isaías, o profeta messiânico. O texto está inserido no capítulo de número 61. E quando Jesus tira aquele texto, ele vai ler que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ele ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Ele vai dizendo para apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele vai terminar de recitar essas palavras, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, como você me ouve nessa noite, eles ficam olhando para o mestre sem entender. Após ele entregar o rolo para o mestre da sinagoga, ele vai dizer: hoje, eu repito, ele vai dizer: hoje se cumpriu esse dia da Escritura. Ao sair então do altar, ele vai tomando o seu assento. As pessoas que conheciam Jesus, que viam Jesus indo no supermercado de Nazaré, que viam Jesus indo a colar e vir para cá, agora estão olhando para ele dizendo: como ele pode dizer que hoje isso está acontecendo na vida dele? Como ele pode dizer que ele é o Messias, o Espírito de Deus está sobre ele? O que acontece é que muita gente não entende. Toda promessa ela tem um tempo de se concretizar e de acontecer. As pessoas que olham para mim, para você, não imaginam que um dia desses Deus aparece e muda a sua história por inteiro. Um dia na vida de Jesus havia chegado, e quem viu ele na cidade de Nazaré não consegue acreditar, e vão olhar para aquele menino que crescia, com os evangelistas disseram, na graça e no conhecimento, e não vão conseguir aceitar que ele é o escolhido, que ele é o Messias, que a salvação está no meio deles. Porque quem olha para você vai lembrar do seu passado, vai lembrar das bonecas que talvez você não brincava, vai lembrar talvez da sua vida velha, varão, que talvez você vivia, vai tacar na sua cara a vida mundana e vai dizer: por que está de terno agora? Por que colocou uma saia agora? Eles vão olhar para a sua Nazaré, eles vão olhar para o momento que você viveu antes de conhecer o Mestre. Mas chega a sua mão por gentileza nessa noite. Eu trago uma palavra da parte de Deus. Você está debaixo de uma promessa, e promessa é algo que quem não entende. Deus faz promessa para quem está em Nazaré, porque ele não olha como o homem vê, ele não busca tesouros em grandes lugares. Quando Deus quer escolher alguém, ele pega de onde ele quer, ainda que o bairro é pobre, ainda que a casa é pobre. Deus escolheu você com pessoas querendo ou não. Eu trago uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Muita gente por esses dias vai ficar surpreendido, porque uma notícia boa vai acontecer, porque eles vão te ver passando na rua diferente, vão te ver passando com a promessa que Deus te prometeu. De Nazaré Deus vai tirar coisas boas. Quem acredita nisso, joga seu nome à bola. Toda verdade começa e vai dizer que o profeta na sua casa não tem. A nossa família não vai reconhecer. Os filhos talvez não vão reconhecer. O esposo talvez não vão reconhecer. Até o próprio ministério muitas das vezes não vai reconhecer. Pois o profeta na sua casa não tem honra. Mas você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa fazer para as pessoas verem que você tem Deus. Não busque a aprovação do Eterno. Ele conhece a sua alma, ele conhece a sua entrada, a tua saída, ele sabe quem você é. O nosso maior problema é ligar para que todo mundo está falando de nós. Nem todo mundo vai se agradar de você. Tem pessoas que vão se juntar
julgar pelo jeito que você fala, pelo jeito que você veste, pelo jeito que você anda. Jesus está passando um dia de humilhação na vida dele, porque quem te viu talvez lá atrás, hoje não acredita que Deus pegou na sua mão, que Deus te fez uma promessa e está levando você para um patamar maior, para um novo horizonte, para uma promessa que a sua família jamais imagina que Deus te fizer. Mas fique tranquilo, não se assuste, não te assombres, espere na posição, porque um dia desses a hora de Deus chega na sua vida, e quando o dia dele chegar vai ter que ser dessa simples maneira. Ele vai pegar você onde você está, e se Nazaré não te aceita, ele vai te levar para um lugar que vai te aceitar, mas ele vai usar você, ele vai fazer cumprir o que ele te prometeu, ele vai determinar o projeto que ele já construiu na sua vida. Eu tenho uma notícia boa da parte de Deus, eu vou escrever uma nova história, diz o Senhor, nessa noite. É um mestre que está vendo que aquelas pessoas não aceitaram, vão levar ele para o alto monte, vão querer jogar ele do monte abaixo, mas ele consegue driblar aquela multidão e vai fugir, e vai sair, e sai com a cabeça baixa. Mas nada como um dia após o outro, nada como um dia que você teve, que viveu um dia mal na sua vida, mas tem um outro dia que você vai acordar e Deus vai continuar escrevendo a sua história. O dia seguinte da vida de Jesus foi esse. O texto diz que ele saiu com uma numerosa multidão e também está indo com os seus discípulos. Repita comigo: discípulos é diferente de multidão. O texto é categórico, onde ele vai nos mencionar que o mestre agora está indo para uma cidade chamada Naim, mas ele está indo agora com discípulos que o texto vai separar, multidão. Porque uma coisa é você andar com o mestre quando tudo está bem, quando tudo está fácil. Uma coisa é você servir ele quando não tem perseguição, servir quando não tem gaveia, servir quando não tem calúnia, servir quando não tem injustiça é fácil. Por isso que a Bíblia vai dizer que multidão é diferente de discípulo. Multidão só quer o pão, multidão só quer sugar, multidão só quer se aproveitar dos benefícios da misericórdia e do favor do Senhor. Mas discípulo não. Ainda que a mãe está andando com um filho doente, ainda que a mãe está andando com um filho nas drogas e sabe que nesse exato momento ele está entrando numa biqueira, que o esposo você vai chegar também, você sabe que ele está no bar e vai entrar na sua casa com aquele cheiro de cachaça exalando do seu corpo, mas isso não te impediu de vir até aqui adorar. Ainda que o desemprego chegou na sua vida, ainda que a injustiça chegou na sua vida, mas você está aqui. Tem diferença daquele que serve e daquele que não serve. Discípulo passa com ele no dia mal. Discípulo sabe que existe um tempo determinado para todas as coisas. A porta fechou aqui, não quer dizer que essa porta vai ficar permanecer fechada, vai nada. Tu vai de passo uma promessa, e não existe luta que dure para todos sempre. Pega a sua mão direita, por gentileza. Deus vai te dar a força que ele deu para Jó. Deus vai te dar a graça de superação, porque ele sabe que você está debaixo de pedrada, de angústia, de aflição, mas onde ele vai limpar a sua alma, tu vai se levantar e tu vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele se levantará. Quem acredita nisso, joga a mão mais alto e dá um grito de glória para adorar. Eu sinto a presença dele dizendo: suporta. Quem é você no meio dessa multidão? É discípulo. Ainda que não está do jeito que você queria, mas você está adorando. Ainda que não está do jeito que você planejou, mas você continua adorando, então tu é um discípulo. Mas porque talvez a porta fechou, a conversinha aconteceu, e não pense o Senhor que não vai ter isso. Até a volta do Senhor vai piorar. Eu não estou lançando praga nem profetizando maldição, mas eu tenho uma notícia para você. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, ele não está brincando.
Ele sabe que o tempo dele é curto, por isso o número de iniquidade, de mortandade e de assolação aumentou nos últimos dias. É porque ele sabe que na hora do aperto, do perigo, o povo que conhece Deus foge, sai da presença dele, vai lavar as suas redes, porque não deu certo no dia atrás, que não conseguiu pegar um dos peixes. Quem mandou você lavar a rede? Quem mandou você guardar a rede? Não. Deus continua te esperando de volta para o barco, porque eu tenho uma história para realizar ainda, eu tenho um projeto para fazer ainda, eu tenho uma notícia quando ele está chegando exatamente na sua cidade, por nome de Naim. Naim quer dizer beleza, repita comigo, beleza. O mestre está indo com os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que vem vindo uma multidão em contrapartida, que está levando o filho único de uma viúva em cima de uma tábua, em cima de um esquife, a manta de cabeça baixa, desconsolado, levando seu filho juntamente com aquela procissão. O texto vai dizer que uma multidão está indo para a cidade, a multidão, os discípulos estão indo com Jesus. Ouça isso. Eles estão indo para a cidade, que simboliza Jerusalém, que simboliza o lugar que já vamos adentrar. Uma multidão está indo para o cemitério, que simboliza o Hades do inferno. Identifique-se nessas duas multidões, não julgando pelas nossas vestes, não julgando pelos nossos números de cultos por semana que vemos para a igreja, mas julgando a nossa vida, a qual nós praticamos longe desse altar e longe das testemunhas que estão aqui dentro. Em que multidão você está inserido? Na multidão que está indo para os céus, que já uma trombeta toca, que já os nossos ouvidos vão ouvir um sinal, vão ouvir um barulho, que os nossos corpos sairão da terra e serão levados até os ares para encontrar o nosso Senhor. Mas uma multidão que está cega, que não quer ouvir conselhos, que está embriagada na farra, nos prazeres da carne, os prazeres da vida, que estão sorrindo, que estão bebendo, que estão pulando, estão se alegrando, estão dizendo: não precisamos de nada, aquele povo é quadrado. Do lado dessa multidão está melhor, hein? Se você quer entrar no céu, tu vai ter que entrar na contramão dessa multidão que vem vindo aí. A multidão que te convida todos os dias. No final do ano está chegando e a multidão vai te chamar para você tomar um pouquinho daquela cerveja, para você tomar um pouquinho daquele vinho. Não, Deus te chamou para ser diferente. Quando você vai de saia mesmo, vai de terno mesmo, para naquela sala, toma um copo de guaraná gelado e diz: eu não preciso de bebida para ficar feliz, porque a alegria do Senhor é minha força. Chega como luz lá, chega como sal lá, porque vai chegar um dia na vida daquele que vai se lembrar do seu testemunho, e como Zaqueu vai ter que subir em cima de uma árvore e dizer: eu quero conhecer o Jesus que não precisa de bebida para se alegrar, que não precisa de cigarro para se alegrar. Eu quero conhecer o Jesus que tirou ele de Nazaré e começou a mudar a história dele. Deus vai usar o teu testemunho. Que multidão você está? Para onde você caminha? Estude, se prepare, possua o melhor nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Já tudo isso vai embora. Já nos seus olhos Deus vai enxugar toda a lágrima. Vai valer a pena passar esses dias na igreja. Vai valer a pena passar madrugadas não descansando, mas orando pela sua família. Vai valer a pena você trocar a cama confortável pelo monte em prol da sua igreja, em prol do seu pastor, em prol dos obreiros, porque onde há menino Deus ordena a bênção. Se você soubesse o poder que é na oração de um justo, diz o meu Deus e o teu Deus que é a oração de um justo. Ele não está dizendo de muitos, está dizendo de apenas um. Pode muitos em teus efeitos. É essa mão que eu quero profetizar aqui nessa noite. Esse ano ainda, eu estou dizendo: desce na oração para falar comigo, porque eu vou ouvir, vou salvar pessoas de dentro da sua casa. Esse ano ainda eu vou mostrar
fora dos muros da cidade. O mestre está passando e está vendo que tem uma cova aberta, coveiros que ganham por enterrar sonhos dos outros, que ganham por enterrar filhos dos outros, que ganham por enterrar mortos espirituais. Jesus, quando passa, dá só uma olhada, mas não para falar nada. Jesus não vai perder tempo com um fofoqueiro, Ele não vai perder tempo com um trapaceiro, Ele não vai perder tempo para aquele que está abrindo uma cova doidinho para você cair. Vai nada. Está escrito no livro de Eclesiastes: aquele que abre uma cova, nela cairá. Tudo que o homem planta, ele colhe. Por isso que essa vida, fique tranquilo que o tempo é algo que traz a justiça e o juízo. Ainda que em verdade chegou, fique tranquilo. Vai adorando, vai glorificando, porque o nosso Deus, Ele é a verdade e a vida. Por certo, a verdade vai se manifestar e a mentira vai ter que sair, e o nome dele será glorificado. O texto vai dizer que ele paz e vai dar encontro daquele cortejo. O texto vai dizer que exatamente naquele momento está saindo uma mulher que, ao olhar para o esquife, pastores, eu imagino que ela vê lá, pastor, não somente o seu filho, o senhor sabe mais do que eu, que todo judeu tem muitos filhos, porque isso é honroso para a tua casa. Se você ler as genealogias no livro de Mateus, você começa a pular, porque a Bíblia, a sua maior porcentagem, foi escrita para os judeus, o povo eleito, escolhido do Senhor, a qual perde a bênção, e a bênção é derramada para os gentios. E para o judeu falar de filhos, como ele está, filho é honroso, a mulher que não gerava filhos era vista naquela época como maldita e amaldiçoada pelo próprio Deus. E essa mulher está olhando agora dentro do caixão o filho, a esperança, tudo que ela tinha agora depositado a sua confiança. Ora, o seu esposo, a qual era o cabeça, o provedor do lar, a Bíblia chama ela de viúva, já tinha morrido. Ela já havia feito aquele caminho triste, ela já havia passado por aquele caminho conhecido, sabia? Que aquele caminho é amargoroso, que aquele caminho é solitário, aquele caminho é um caminho só de ida, que não tem como fazer nada até o momento antes que ele chegue. E o Deus vai dizer que ela está indo, e de repente ela vai ouvir uma voz. Repita comigo: de quem? A voz que acalma a mar, a voz que aquieta a tempestade, a voz que vai falar com Jó no último estágio da sua vida, a Jó que vai falar para Pedro: lança de novo essa rede, a voz que vai falar para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, a voz que vai chamar Levi, vai dizer: vem e me segue, a voz que vai chamar Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Vem, porque eu vou te levar para levar e libertar este povo. A voz que chama Abraão na idade de 75 anos, a voz que ecoa do alto dos céus: esse é meu filho amado, aquele que eu prazo. Aquela voz que vai falar com os discípulos que estão indo na rua de Emaús, que eles, quando eles terminam de conversar, vão dizer: quando ele falava conosco, o nosso coração queimava. Sabe aquela voz que entrou na ruína que nós vivíamos, aquela voz que me convenceu, que fez eu tirar os dois brincos da orelha, que fez eu parar vivendo das madrugadas da vida, que fez eu parar de beber, de me prostituir. Aquela voz que entrou dentro da minha alma e falou comigo e disse: eu te chamei para ser profeta. Sabe aquela voz que te convenceu de estar aqui hoje? É aquela voz que estremece a estrutura daquela mulher, e no meio daquela confusão, no meio de carpinteiras, mulheres que choravam e velório, vai ouvir uma voz: não chores. É normal ouvir isso no velório, mas quando ele fala, aleluia, é diferente. Ele chamou por gentileza, ele levantou a redada,
Eu sinto a presença dele dizendo: eu estou te liberando uma palavra. Que tu não vai ver o efeito dela aqui não, mas tu vai ver o efeito dela na luta que tu está vivendo. Quando tu chegares na tua casa, algo vai acontecer de novo. Porque quando ele fala aqui, ele opera lá. Quando ele enxuga a sua lágrima aqui, ele ressuscita lá. Se prepara, porque tu vai sair dessa estrada com o que Deus te prometeu de volta. Vai ter ressuscitamento lá. Ele é a ressurreição e a vida. Quem acredita, pega, 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 porque a palavra já foi liberada. Jesus sabe que a vida do nada nos dá uma rasteira, que do nada a situação que estava no seu controle sai do seu controle. Ele sabe que você nesse plano não está acabando, você está endividado, você está todo enrolado, e Deus sabe que ele precisa chegar. Ele sabe que ele precisa se manifestar para ver o sorriso nos seus lábios, para ver você contando a história da sua família. Aquela mulher vai levar a última esperança da vida dela naquele esquife. O mestre, sendo conhecedor de todas as coisas, ele vai chamar os filhos, vamos dizer, vamos para Naim. Naim quer dizer beleza. A estratégia do adversário é essa: tentar levar para fora da sua casa tudo que Deus te deu, tentar trazer divisão no meio da sua parentela, entre mãe e filho, entre sogra e nora. Ele tenta então separar, porque ele sabe: onde há união, Deus vai ter a bênção, e onde não há união, a bênção logo vai embora. Então logo ele vai se preparar para investir pesado, para você pegar uma estrada de choro e caminhar, talvez levando um filho morto, mas ele sabe que você não parou e está levando um sonho morto no seu coração. Talvez está caminhando até com um casamento morto, até com um noivado morto, até com um ministério morto, mas no meio do caminho ele vai te achar, no meio do caminho ele vai parar do levado. O texto vai dizer que ele vai parar os que levavam, porque tem coisa que ele tem que entrar para garantir a continuidade do seu ministério, porque vão tentar levar o seu sonho. O texto vai dizer que paramos os que levavam. A multidão para, e todo mundo agora vai ficar os olhos no mestre, e vão olhar para as suas vestimentas, e vão entender que era um rabi, e vão entender que era um mestre. Diante da lei mosaica, não era permitido um judeu que se preza tocar em mortos, tocar em mulher que tinha fluxo de hemorragia, sangue, tocar também leprosos. De tudo isso ele contrariou e fez por misericórdia, bondade, por amor ao seu nome. E quando ele vai parar aos que levavam, ele vai começar a quebrar protocolo, para começar a mudar a história de quem estava perdendo a história no meio do caminho. Tem uma alma para receber essa profecia aqui nesta noite? Segura sua alma no alto, por gentileza. Enquanto você está aqui, existem anjos do Senhor que se deslocam de sua milícia angelical, porque está escrito que ele dará ordem aos teus anjos, ao meu e ao teu respeito. Nesse exato momento ele sabe que existe uma luta descomunal. Ele sabe, se ele não entrar com os anjos, tu não sobrevive. E nem canta o ângulo da vitória esse ano. Mas enquanto você está com essa mão levantada, eu trago uma profecia dentro da minha alma para a sua vida. Ele já deu a ordem para os anjos pelejar para a tua casa. Ele está parando o espírito do vício, ele está parando o espírito da morte. Eu não sei o que está tentando destruir os seus planos, mas se prepara, a vida
Matias. A lei dizia que não podia tocar em mortos. Mas ele usa caminhos que a terra, que os homens não entendem, para cumprir uma promessa e trazer ressuscitação para onde tem morte. A igreja se esqueceu quem é o nosso Deus. Ouvimos uma palavra e achamos que ele só fazia aquilo. Se você soubesse que Deus pode fazer neste ponto, na sua história, o Senhor me diz que pessoas vão ouvir notícias que esse ano inteiro ainda tu não ouviram. Diz o Senhor que o seu telefone irá tocar. Muitos aqui se alegrarão com a providência que vai descer nas tuas mãos. Deus diz: eu já toquei em corações para te abençoar. Esse ano tu não termina no vermelho. O seu Vagem vai prover. Aquela mulher está olhando aquele cenário que está sendo criado diante dos olhos dela. De repente o mestre vai tocar no esquife. Diga, repita comigo, ele toca no esquife. Quando ele toca no esquife, eu perguntei para Deus: por que ele não tocou no moço? Por que ele vai tocar no esquife? Trazendo para os dias de hoje o caixão para levar o moço, o filho da viúva. E Deus que tem boca e fala, falou comigo no monte hoje. Ele tocou no esquife. Como Daniel, que se separara no meio dos babilônios, diz o Senhor assim para tu: toco na faculdade do teu conhecimento, espiritualidade, céu e paz, e vou te dar a ciência da minha palavra. Prepara-te, porque tu vai navegar os meus mistérios no oceano do meu espírito, como Ezequiel. Toda mandioria sai, olha sai, Chomandúria praia sai, porque Deus fala: como evangelista eu te separo da terra, porque para muitos lugares vou eu te levar. Convite-se, eu vou preparar, porque conheço o desejo na sua alma de ser profeta na minha casa. E diga assim para tu, filho meu: eu vou não só preparar o passaporte, mas vou preparar também os recursos. Enquanto eu falo aqui, Deus fala no meu ouvido direito: tira ele, meu servo, que eu vou colocar um carro na mão dele. Separa, canjo, rap da sai, como presente da sua fidelidade. Homem, eu vi uma festa e Deus fala assim: diga para ele que eu estou preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. Tem muita pessoa que tem raiva dentro do seu sorriso, mas diga assim para tu, filho: naquele lugar te coloquei lá para fazer um alto específico. O tempo lá está acabando, porque tu já souberam que tu é virtuoso e carrega a marca da promessa. Mas eu tenho uma obra na vida de um moço. Prega para ele, anuncia o evangelho para ele. Porque eu vou salvar aquele moço, e depois disso eu vou te levar para outra direção. E digo assim para o teu filho: prepara, porque por um tempo tu ficará nessa cidade, mas uma cidade maior te espera. Assim te diz o teu Senhor. E a igreja adora Jesus nesse lugar. Chega a presença dele dizendo: eu estou chegando para dar continuidade na tua história. O texto vai dizer que o inteiro para. O menino está deitado, mas o Deus que servimos não é um Deus estatueta, que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala nada,
que tem ouvidos e não ouve nada. O nosso Deus é diferente. Ele vai olhar para o menino e para a mãe. Não pense o Senhor que Ele não se condói da sua luta. Não pense que Ele não se condói da sua prova. Ele está vendo uma mulher que a esperança dela não tem mais ninguém. Mas Timóteo vai dizer: Jesus é a nossa esperança. Naquele exato momento ele olha para o menino. O Deus que tem autoridade, Ele libera uma palavra: menino, eu te mando, levanta-te. Põe a mão no seu coração. Eu quero que você faça uma oração específica agora. Mortos não ouvem, mas quando a voz do Eterno chega, Ele grita: Lázaro, sai para fora. Lázaro tem que sair enrolado em panos, porque o Eterno chamou pelo nome dele. Eu te dou 30 segundos agora para orar por mortos espirituais na sua casa, na sua parentela, na Major Vares, Epidotes, na sua família, pessoas que você fala, parece que entra no ouvido e sai pelo outro, e parece que nunca ouve o que você está dizendo. É um morto espiritual, mas Deus vai alcançar ele hoje. Vai falando com Jesus aí, pede para essa pessoa agora. Vai falando com ele aí. Eu não sei o nome daquela pessoa, mas tu sabe. Fala: Deus, eu já falei. Eu fiz campanha. Eu evangelizei. Eu era morto espirituais. Eu era um morto espiritual há 5 anos atrás. Minha mãe dizia: eu vou para a igreja. Dizia: um dia eu vou, velho. Minha mãe dizia: vamos para a igreja. Eu falava: outro dia eu volto. Eu quero saber de balada, de pagode, de música. Mas quem tem boca para orar e ora, alcança o Deus que tem ouvido para ouvir e ouve. E Deus que salvou minha vida e diz: tu não vai ficar nessa balada, não. Tu não vai ficar vivendo de segundo em segundo no mundo, não. Tu vai ficar de segundo em segundo dentro da minha casa, alimentando a minha igreja, porque eu te chamei para ser diferente. Enquanto você está aqui, uma palavra está entrando lá. Relemando, Jorge, pegue, salva, povo, ideia, sai. É só uma porque eu libero essa universidade, esse microfone. Vai ter um avivamento na tua casa. Vai ter festa lá dentro. O teu Deus é onisciente. Ele leu essa oração da sua alma, do seu pensamento. Talvez você tentou, talvez você imaginou, mas agora deixa comigo. É eu que vou bradar lá dentro. Eu que vou falar como o leão da tribo de Judá. Ele vai bradar como o leão lá dentro. A voz dele está sendo ecoada agora. Enquanto você está aqui, ele está alcançando aquela vida. Não se assuste se aquela pessoa te procurar e dizer: que dia que é os cultos da sua igreja? Se prepara, porque não vai vir sozinho para a igreja, não. Se prepara, porque vai vir tudo na tua casa. Ele vai devolver essa mão que está levantada e é seu. A Bíblia diz: e Jesus restituiu para sua mãe. Eu profetizo uma restituição. Tudo que é seu vai voltar para essa mão que está levantada. A honra vai voltar, a dignidade vai voltar, a vida vai voltar, o ministério, filha, a família, não sei o que foi perdido, mas eu estou dizendo: ainda que esteja morto, viverá. Quem pode adorar Ele? Quem pode por um minuto exaltar a Ele? Ele está devolvendo a sua mão que é seu. No meio do caminho Ele vai fazer você voltar para sua casa. O seu lugar não vai ficar em cemitério, não. O seu lugar vai ficar dentro da sua casa, adorando com o seu esposo, com a sua família. Deus, Ele está aumentando a tua casa. Espírito de Deus, para terminarmos, olha o que vai dizer. A Bíblia diz que de todos se apoderou o temor. E um começa a olhar para o outro e dizer: um grande profeta se levantou entre nós. Nada com Deus virá nossa história. Quem lembra?
no começo da mensagem, saiu como um profeta sem honra, porque viram ele em Nazaré. Quem te viu soltando pipa, quem te viu jogando e brincando nas ruas de Marília, quem te viu nos forrós da vida dançando, quem te viu quebrando esqueleto, não acredita que você mudou. Mas Jesus, ele vai preparar uma situação para que a honra venha sobre a sua vida. Nada como um dia após o outro. Ouça essa revelação. Um grande desafio vai acontecer por esses dias. Diz o Senhor, não se intimide. Vai na força do Senhor dos Exércitos. Toda vez que Deus coloca um Golias na sua frente, é porque uma promoção te espera logo mais ali. Quando Jesus vai passando naquela rua, tem um cortejo fúnebre, mas ele vai passar e a vida vai passar junto com ele. Pega a sua mão, eu libero essa palavra e já toma meu assento. Por esses dias, fique bem atento, abra bem os seus ouvidos, os seus olhos, porque eu vou preparar uma situação, mas não se acovarde. Lembra que eu abro o mar vermelho. Lembra que eu paro a terra para um crente que ora aqui na terra. Lembra que eu faço o machado flutuar. Lembra que eu faço o menino derrubar gigantes. Lembra que eu derrubo muralhas. Então os podemos, lembra que não existe grande diante da minha presença. Lembra, porque depois de orar por esses dias, vai chegar uma dupla honra, vão dizer. Não fala dele, ele orou, minha mãe foi curada. Ele orou, o demônio saiu. Não toca nele, ele é ungido, é ungida. O respeito vai chegar, a honra vai chegar, vou dizer. Um grande profeta se levantou entre nós. Deus está mudando a tua história. O avivamento vem sobre essa igreja. Pega! A sua história vai continuar. Eu sei que até o dia de hoje, até as 9h35, parecia que a sua história não tinha saído. Conte 3 dias, diz o Deus que eu sirvo. Se você tem fé para pegar essa palavra, conte. Deus, ele vai trazer existência, algo para te beneficiar. Porque tu não vai virar o ano envergonhado, não. Eu sinto a presença dele dizendo: eu estou preparando uma presença, uma mesa diante dos seus inimigos. Fique com essa palavra e as palmas de nossos